receber aqui de uma pessoa do Corinthians a informação que a Esportes da Sorte conseguiu a sua autorização para funcionamento via Lotérgio. Eu estou repetindo aqui uma informação que eu recebi de uma fonte do Corinthians. Então, se vocês puderem colocar aqui para mim na tarja, o Corinthians respira aliviado a minutos de uma reunião importante que vai começar no Conselho Deliberativo. A parceria dos departamentos jurídicos de Esportes da Sorte, patrocinador do Corinthians e de outros clubes, e Corinthians, que será um dos assuntos debatidos daqui a pouco lá no Conselho do Corinthians. O Corinthians, nesse momento, diz ter recebido da Esportes da Sorte a informação de que conseguiu a liberação para atuar. É uma legislação bastante difícil, bastante amarga da gente debater aqui, mas as autorizações estaduais, por exemplo, via Lotérgio, como é este caso, têm sido possíveis para algumas das bets. E esse foi o caminho tentado pela Esportes da Sorte, segundo o Corinthians teria conseguido. Eu vou tentar aqui, enquanto vocês falam sobre esse assunto, continuar, porque esse era um assunto que tinha data para acabar. 11 de outubro era a data do governo para as empresas que não tivessem autorizadas saírem do mercado. O próprio presidente Lula disse nesse final de semana que, se não conseguir, com as novas restrições, melhorar o mercado das bets no Brasil, vai voltar a proibi-las, o que deixa o mercado do futebol brasileiro de orelha em pé, porque neste momento todos os clubes brasileiros, no caso que era só o Palmeiras que não, mas agora o Palmeiras feminino sim, são patrocinados por empresas de apostas esportivas. Então essa é uma legislação que impacta a vida direta de todos os clubes da Série A, da Série B e outras séries. Essa reunião que vai começar daqui a pouco, conversando com o Renato agora há pouco, eu vou passar a bola para vocês enquanto eu termino de apurar aqui, mas essa reunião que começa daqui a pouco no Conselho do Corinthians não tem entre as pautas exatamente o contrato de patrocínio, Renato, mas tem um pedido para que o presidente do Corinthians explique por que tem agido fora do que diz o estatuto. O que significa isso? Significa que ele não estaria respeitando as regras do Estatuto do Corinthians, que dizem que a diretoria executiva, do qual ele é o presidente, precisa prestar contas das suas ações, das suas contas para o Conselho de Orientação e para os conselheiros deliberativos. Isso não vem acontecendo da forma como eles gostariam. Reclamam muito também da presença da dupla Fred Luz e Pedro Silveira, contratados em julho, depois de um cabo de guerra incrível entre o presidente do clube e o presidente do conselho, Romeu Tuma, que publicamente disse até em uma entrevista à Gazeta Esportiva ser veementemente contra a contratação do CEO, que o Corinthians não precisava. Pois hoje, numa reunião convocada extraordinariamente pelo presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, que está chegando agora da Bahia, porque a reunião ainda nem teve a primeira chamada contestada, que ele vai chegar da Bahia e vai presidir a reunião, pediu uma reunião para que esses sejam dados. Como, segundo eles, trata-se de informações sigilosas de contrato, como é o caso do Memphis Depay, como é o caso da Esportes da Sorte, como é o caso da rescisão com a Vaidbet, como é o caso do que está acontecendo na Polícia Civil, essa reunião vai acontecer com um termo de confidencialidade assinado por todo mundo que entrar dentro. Então, na teoria, ninguém pode contar sobre o que foi dito lá a partir das 7 horas. Então, a informação que eu tenho para dar agora é que o Corinthians respira aliviado, porque obteve a informação de que a Esportes da Sorte conseguiu a liberação para atuar no mercado brasileiro. Renato? Isso sem dúvida nenhuma, se for confirmado, né? Porque o Corinthians está dizendo que recebeu a informação. A informação ainda não é uma coisa pública, até onde a gente sabe, né? Mas, de fato, isso aliviaria muito a barra do Augusto. Mas não acho que seja o suficiente para afastá-lo de uma possibilidade de impeachment. Porque a história da Vaidbet é uma história escabrosa, toda mal contada, até hoje mal esclarecida. Há várias outras coisas que o Augusto Melo fez, ao arrepio, para usar mais uma palavra que o Tite adoraria, ao arrepio dos conselhos e de quem deveria ter sido ouvido antes, ele pode ser empichado por isso, e eu acredito que são grandes as chances de que isso aconteça. Mas, sem dúvida, a Esportes da Sorte, se tiver sido mesmo liberada, aliviaria o grande problema do Corinthians, que é o do patrocinador master. E mais do que isso, é também o cara que ficou de pagar o Memphis Depay. Sem a Esportes da Sorte, o Corinthians não teria como pagar o Memphis Depay.
Então, é uma situação complicada, mas que, sem dúvida, com essa notícia, se ela se confirmar, dá uma aliviada na barra do Augusto Melo, que eu ainda acho que continua Renato, muito suja. Desculpa te interromper, mas é só porque a minha aspa que está aqui embaixo não é exatamente o que eu disse. Eu queria só deixar claro que o Corinthians disse ter recebido da Esportes da Sorte o ok para sua autorização para funcionamento. Não que eu disse que a Esportes da Sorte conseguiu. Parece uma pequena mudança, mas ela é uma grande mudança. O Corinthians estava aqui esperando esse WhatsApp da Esportes da Sorte justamente para entrar maiorzão a direta executiva nessa reunião que vai começar. Segundo o Corinthians, a Esportes da Sorte conseguiu. Estou entrando aqui no site do Ministério da Fazenda para ver se há uma atualização sobre isso. Mas a informação que eu recebi agora é que os departamentos jurídicos das duas empresas conversaram e a patrocinadora garantiu ao Corinthians que conseguiu, via Loterge, Loteria do Rio de Janeiro, essa autorização para funcionamento. Eu não vou explicar aqui os pormenores jurídicos para isso, mas há na legislação, na nova diretriz, que você pode conseguir isso via as loterias estaduais. Por isso, nesse momento, conseguiria essa autorização para funcionamento. Enquanto que vocês continuam falando, eu vou tentar aqui no Ministério da Fazenda certificar que isso é verdade, o que um departamento jurídico contou para o outro. Fala aí, Casão. Ô, Renato. Pode falar, Hélio. Não, eu já falei o que eu acho aqui. Eu acredito que se isso realmente se confirmar, alivia muito a barra do Augusto Melo. Mas não considero que seja suficiente para parar o processo de impeachment, que, como eu expliquei, tem vários outros casos, principalmente o da Vai de Bet, que até hoje não foram esclarecidos. Entendeu? Então, a administração Augusto Melo, ela tem muitas coisas a responder. A Esportes da Sorte é apenas mais um caso, que se for confirmado que realmente ela conseguiu via Loterge, melhora um pouco a situação. Mas não acho que seja o suficiente para aliviar a barra do Augusto Melo, não. O que você acha, Casão? Cara, eu vou na mesma linha. Assim, cara, para mim, essa direção do Augusto Melo, desde quando entrou, desde quando a farra acabou, ela não passa uma confiança para você acreditar realmente no que eles passam, no que eles falam, sem ser uma coisa oficial. A Marília recebeu a informação, ela está dando a informação, mas eu não confio naquela turma do Corinthians. Então eu não tenho uma opinião formada sobre isso. A minha opinião, a única opinião formada que eu tenho, que eu assumo, o que eu vou falar eu não confio em nada que essa direção do Corinthians fala ou passa ou dê de informação sem que saia oficialmente publicamente sendo oficial. Eu não entro em debate com suposição dessa direção, porque nós já batemos a cara 300 vezes esse ano, debatendo suposições dessa direção. Nós já ficamos aqui desde o começo do ano, várias vezes, debatendo, depois nada acontece. Quantas vezes essa direção falou alguma coisa de contratação, ou de treinador, ou de patrocinador, que depois não deu em nada. Então, essa direção, eu não confio desde que seja oficial mesmo qualquer tipo de informação. Não estou falando de você, Marília. Estou falando desses caras aí. Eu não confio nesses caras, não. O que o Augusto fala, o que qualquer um fala ali, para mim, não vale. Só vale quando bate o martelo. Hélio, eu vou repetir a informação que eu dei aqui no começo. A convocação para essa reunião extraordinária do Conselho do Corinthians inclui a assinatura obrigatória de um termo de confidencialidade. Apesar disso, a pauta da reunião está à disposição da imprensa e dos conselheiros, e é a seguinte: leitura e aprovação da ata da reunião anterior, que incluía o encaminhamento dos 7 processos administrativos que foram para o Conselho de Ética. No caso do Augusto Melo e do vice-presidente Armando Mendonça, que são cargos eletivos, podem culminar, em última instância, numa saída por impeachment. Prestação de contas à Comissão de Mulheres, coitadas, quase não podem fazer nada lá. Prestação de contas e apresentação de relatórios diversos da Comissão de Justiça, e esse é um caso curioso, porque o antigo diretor jurídico, que há uma semana eu anunciei aqui que pediu as contas, ele voltou para a Comissão de Justiça. Ele saiu
da administração executiva, e quando ele foi para a administração executiva, ele era um dos conselheiros da Comissão de Justiça. Ele saiu da Comissão de Justiça para virar advogado do Corinthians. Só que ele pediu para sair da administração do Corinthians e voltou para a Comissão de Justiça. No começo do ano ele foi chamado pelo Tuma e agora ele foi reempossado pelo Tuma. Então vai ser lido relatório da Comissão de Justiça para falar se os atos da diretoria respeitam ou não respeitam o estatuto. Na sequência, vai ser analisado e discutido eventual iniciativa unilateral da diretoria referente a uma medida que entrar na justiça para recuperação judicial de algumas contas. E, por último, e esse é um parágrafo bastante extenso, se você quiser, análise, discussão e deliberação sobre o descumprimento pela diretoria de artigos de estatuto conforme ofícios encaminhados. Nos últimos meses, a gente tem falado aqui sobre diversos ofícios com reclamações e críticas enviados pelo Tuma ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, lembrando que o Tuma foi eleito na chapa do Augusto Melo e teve apoio do Augusto Melo para ser presidente do Conselho, reclamando de decisões do Augusto Melo, principalmente em relação à contratação de 2 executivos para tratar da administração do Corinthians. O desembarque de forças importantes que seguram Augusto Melo na cadeira podem determinar os próximos dias dele. Mas essa história da Esportes da Sorte, que aqui eu continuo tentando apurar, Casão, Hélio e Renato, pode, pelo menos, desopilar o fígado daqueles que estão preocupados com o Memphis Depay. O Casão está com a camisa bonita da Holanda, porque o contrato da Esportes da Sorte é o que obrigou o Corinthians, numa das cláusulas, a contratar um jogador midiático. E a Esportes da Sorte que tem que pagar parte dos rendimentos do Memphis. Ela paga luvas e prêmios do Memphis. O salário, uma parte quem paga é o Corinthians. Ele jogou bem até no último sábado, foi titular, o técnico da seleção da Holanda, disse que ele está próximo a voltar para a seleção. O Corinthians só empatou com o Internacional e a situação no Campeonato Brasileiro é cada vez pior, Hélio. Eu acho, Marília, o que eu acho lamentável nessa história toda é que a gente começou o programa, a gente falou do Botafogo, aí falou do certo tropeço do Palmeiras, aí, enfim, o Flamengo que ressuscitou agora com o Felipe Luiz, enfim, a gente vem falando de futebol. E aí, quando a gente vai falar de Corinthians, tem que virar a página e fala de cartolagem, de todas essas questões, entende? E o Corinthians, ele mostrou assim, uma certa reação nesse momento. Ele está na semifinal da Copa do Brasil, está na semifinal da Sul-Americana, e a gente fala de bastidor, sabe? Eu acho que certamente esse bastidor pode afetar até mesmo essa recuperação do Corinthians. Isso que eu acho muito, muito ruim nessa história toda. Talvez esse impeachment saindo aí, o Augusto Nunes pode fazer o papel do Tite, né? Entendeu? Sair da frente e deixar as coisas funcionarem, porque, pelo amor de Deus, gente, a gente não fala do futebol do Corinthians, já tem alguns programas, não é não? O Corinthians até não foi dos piores, não, jogou bem, né? Foi um banho de água fria o gol no final. Se contra o Flamengo não jogou nada e 1-0 foi bom, o 2-2 no final de semana realmente não repercutiu o que aconteceu. O Corinthians jogou bem, o Yuri Alberto fez de novo uma boa partida, mas time que está com essa faca no pescoço, joga bem e não ganha, a situação não só não melhora, como piora exponencialmente. A situação do Corinthians hoje, com 29 rodadas, 29 pontos, é a pior da história do clube. Enquanto